destas eram variações da crença islâmica, outras rompiam com a tradição islâmica da qual eram originárias. É errado continuar a apresentar a religião islâmica do modo que ele faz. Essa é que é a verdade. É errado. Houve, entretanto, uma divisão fundamental na comunidade muçulmana que importa referir. É a divisão entre aqueles que se chamam sunitas e os xiitas. Como vimos, a palavra sunita aplica-se àqueles que seguem a Sunna, ou um caminho certo. Os sunitas consideram-se o povo do caminho traçado e da comunidade. Mais de 85% dos muçulmanos a nível mundial são sunitas. E talvez por essa razão a sua versão do islamismo é por vezes designada por ortodoxia. Não existe discordância entre os sunitas e os muçulmanos xiitas quanto às doutrinas básicas do Islão. Todos defendem a unicidade de Deus e do Corão. A divisão entre muçulmanos sunitas e xiitas tem por base o desacordo quanto à questão da liderança resultante da morte de Maomé. A palavra Shia significa partidário, apoiante de alguém. E esse alguém era Ali, o primo e genro do profeta. Colocou-se a questão de quem seria o sucessor do profeta enquanto líder da comunidade islâmica após a sua morte. A maioria das pessoas considerava como sucessor Abu Bakr, o respeitável amigo do profeta 2 anos mais velho que ele, e o primeiro homem adulto a converter-se ao islamismo. Os chefes da comunidade reuniram-se e elegeram-no a ele. Um número mais reduzido, uma minoria, acreditava que o profeta já tinha designado Ali, que tinha 12 ou 13 anos quando o profeta recebeu a mensagem do Islão e que também era considerado a primeira pessoa a converter-se ao islamismo, mas enquanto jovem. Os xiitas acreditam que Deus nunca permitiria que o mundo não tivesse um guia espiritual infalível. Assim como Maomé interpretou as revelações para a sua geração, os xiitas acreditam que é necessário um intérprete e guia para as gerações que lhe sucederam. Existiram 12 guias espirituais, o último dos quais ainda se crê estar vivo, apesar de se esconder da vista dos humanos. O islamismo ensina que os fiéis irão colher os frutos da submissão a Deus, quer neste mundo, quer no mundo futuro. No entanto, os muçulmanos têm tido dificuldade em reconciliar este ensinamento com aquilo que tem acontecido. No século XVII, os muçulmanos detinham 3 grandes poderes dinásticos. O Império Otomano dominava a atual Turquia e as regiões circundantes. A dinastia Safávida governava a antiga Pérsia, que é hoje o Irão. E o Império Mongol reinava na Índia. Todos eles eram culturalmente ricos, economicamente poderosos e fortes no plano militar. No final do século XIX, porém, o Império Mongol já havia desaparecido, absorvido pelos territórios da Rainha Vitória de Inglaterra. O Irão, cenário da antiga dinastia Safávida, tornou-se impotente quando os interesses rivais britânicos e russos começaram a disputar o controle do país. E o Império Otomano ficou conhecido como o doente da Europa, destruído pela Primeira Guerra Mundial. No século XIX, grande parte do mundo islâmico, de Marrocos à Indonésia, ficou reduzido a um estatuto de colónias controladas pelos impérios ocidentais. Tudo isto levou a que alguns muçulmanos voltassem a examinar as suas convicções religiosas fundamentais, quando se esforçam por reformar e revitalizar politicamente a comunidade muçulmana. Nos últimos anos, vários fatores contribuíram para garantir aos muçulmanos de que os seus pés continuam no caminho certo. Um desses fatores foi a queda do colonialismo, permitindo aos muçulmanos quebrar o jugo político da Europa. Especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma série de países muçulmanos que declararam e reclamaram a sua condição de nação. Os Estados muçulmanos formam atualmente um bloco poderoso nas Nações Unidas, detendo uma influência significativa sobre as questões internacionais. Outro fator é a aquisição de uma grande riqueza pelos países com inesgotáveis recursos petrolíferos, assumindo um papel de destaque no palco mundial. O islamismo tem vindo a crescer em parte devido ao aumento natural da população nos países muçulmanos, mas existem outros fatores.
Um deles é a fácil adaptação dos ensinamentos islâmicos aos costumes locais e, consequentemente, a novas regiões. Outro refere-se ao conteúdo dos ensinamentos islâmicos, nomeadamente à igualdade. Todos são bem recebidos na comunidade muçulmana, independentemente da raça, classe social ou passado. Esta situação provocou uma consciência renovada do que é o islamismo. Tem havido uma forte afirmação do seu significado, não só para os muçulmanos, mas para as pessoas do mundo inteiro. Os muçulmanos estão a voltar-se cada vez mais para os valores da sua própria tradição. No passado, a devoção ao islamismo parece ter conduzido a comunidade ao auge do seu poder e criatividade cultural. Muitos muçulmanos acreditam existir salvação no mundo de hoje e que ela reside no facto de se regressar às fontes originais dessa força. A maioria dos muçulmanos procura uma vida pacífica e irreverente, obedecendo a Deus. O Corão decreta uma saudação comum para o mundo islâmico. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz esteja convosco e Deus vos abençoe.